Bom dia a todos. Permita-me, Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados que presida a mesa, que na sua pessoa cumprimento todos os que aqui estão, todos os advogados, todos os que não são, e também todos aqueles que, por recurso à tecnologia, têm a oportunidade de acompanhar esta conferência que em boa hora se pensou e levou a cabo. Uma palavra inicial para os restantes membros de todos os institutos e comissões que ficaram encarregues de trazer este momento a todos nós. Foi um prazer ter estado ao vosso lado nesta conferência que comemora 40 anos da Constituição Democrática. Uma palavra igualmente para os que hoje aqui nos brindarão com o seu conhecimento. Como não me canso de dizer, a função primordial do IAPI há de ser sempre a de lutar para melhorar as condições de competitividade dos advogados que escolheram esta forma para o exercício da sua profissão. Aos senhores oradores de hoje, portanto, fica o agradecimento por nos ajudarem a dotarmos das ferramentas técnico-jurídicas que nos possibilitarão fazer crescer na comunidade a certeza de que pode entregar nas mãos dos advogados a defesa da sua fazenda e da sua liberdade. Isto dito, pediram-me para versar qualquer coisa sobre os 40 anos da Constituição. E para o poder fazer, dei comigo a reler a Constituição que foi plebiscitada nos idos dos anos 30 do século passado e confirmar uma ideia que tinha de que a dita é absolutamente omissa relativamente aos advogados e à advocacia enquanto realização do Estado de Direito Democrático. Na verdade, lê-la e procurar a palavra advogado ou a profissão dos advogados é tarefa votada ao total insucesso. Não estávamos lá pura e simplesmente. O que, na verdade, até se compreende. Os advogados eram talvez o empecilho maior ao tempo dos tribunais plenários e da pseudo-justiça que neles se praticava. Diferentemente da Constituição que hoje celebramos, teve o cuidado de referir a advocacia e os advogados, prevendo, e cito, que a lei assegura aos advogados as imunidades necessárias ao exercício do mandato e regula o patrocínio forense como elemento essencial à administração da justiça. Cuidemos, porém, que não o fez originariamente. A redação do artigo 208 que acabo de reler é da revisão de 1997. Até aí, nós, advogados, continuávamos ausentes do texto constitucional. Seríamos menos necessários à administração da justiça antes de 1997? Seríamos menos essenciais? Minhas colegas e meus colegas, creio que a resposta não pode ser senão em sentido negativo. A essencialidade da advocacia para a administração da justiça, a necessidade do advogado para a plena realização do Estado de Direito Democrático não é menor ou maior consoante os tempos. Ambas são perenes e ambas pouco moldáveis à transitoriedade. Pergunto então, porque é que o legislador constitucional não deixou à lei, conforme até aí tinha feito sempre, a afirmação destes princípios? A minha convicção é de que o legislador constitucional percebeu que era imperioso que aquele fosse o tempo de dar aos advogados a dignidade da referência textual, porque se começava então a ver, e não apenas em Portugal, um pouco por todo o mundo, uma tentativa de desqualificar a advocacia como sempre a conhecêramos e como eu continuo a estimá-la e a querê-la. Estudante de Direito nessa altura, apercebi-me que se os deputados revisores afirmavam pela primeira vez uma proteção do que até ali não tinha sido necessário, de certo sentiriam a necessidade dessa atuação. Na verdade, só o que está ou pode vir a estar posto em perigo merece pôr por escrito a proteção. E mais tarde, já advogado, acabei por formar a convicção que há bocadinho vos disse, que é de facto um tempo em que a advocacia livre e independente precisava de proteção desde então. Feito este raciocínio e no meu passar sobre o passar do tempo, recordei as palavras de Ari dos Santos, que falando do abril que nos trouxe a Constituição que hoje comemoramos, sonhava da seguinte forma: agora que já floriu a esperança na nossa terra, as portas que abril abriu, nunca mais ninguém as cerra. E a dúvida instalou-se. Será de facto assim? Será que as portas que o artigo 208 abriu à tutela do advogado e da advocacia estão ainda abertas como deveriam? Lembro-me do Código do Processo Civil aprovado em 2013 e de uma pequena mas significativa alteração que o legislador introduziu. Inexplicavelmente desconfiado dos advogados e com gravíssimas repercussões na atividade dos que exercem como eu, em prática individual, tornou-se obrigatório ao advogado identificar o processo e a diligência judicial que o impedem de estar presente numa outra diligência sobreposta, para que possa pedir adiamento da marcada em último lugar.
o respeito pela palavra honrada, necessariamente honrada do advogado, deixou de ser suficiente ao adiamento de uma diligência. Porquê? Lembro-me do mesmo código e de ter sido precisamente a reforma de 2013 a tornar obrigatório um advogado juntar o original de um cheque ou de uma letra que dê à execução, enquanto que todos os restantes documentos ficam, após remessa eletrónica por transmissão eletrónica de dados ao Tribunal, depositados no escritório. Em face do teor da Constituição e da afirmação do mandato forense como essencial à administração da Justiça, como pôde o legislador ordinário ter esse comportamento? Lembro-me da alteração do Estatuto de Ordens de Advogados, que manda aplicar subsidiariamente a autorregulação da profissão, não as normas do processo penal, como sempre, mas as normas da relação laboral de direito público, as que se aplicam aos funcionários, como se alguma vez os advogados admitissem ser funcionalizados. Não é à toa, meus colegas e minhas colegas, que a senhora bastonária da Ordem de Advogados disse há dias, numa iniciativa em que fui oradora, todas as reformas que foram feitas nos últimos anos representam um retrocesso ou recuo nos direitos, nas garantias e nas liberdades que estão consagrados na Constituição. À vista do artigo 208, creio que é impossível não estar de acordo com isto, também no que toca à advocacia, ao que dela se quer e ao que dela se espera. Passo por muitos tribunais no exercício da profissão que escolhi, e em alguns, curiosamente ou não, todos eles com intervenções na sequência da reforma do mapa judiciário, as salas dos advogados deram lugar a gabinetes de magistrados, a salas de testemunhas e até a arrumos para material de limpeza. Quantos advogados vemos nós a ter de negociar acordos em plenos corredores, a ter de falar de factos que o segredo profissional protege, sem a menor privacidade, porque essas salas lhe foram retiradas? É isto compatível com o que a Constituição quis proteger? Nos meios de comunicação social, tantas vezes, demasiadas vezes, ouvimos falar de advogados cujos escritórios são objetos de buscas, não à procura de algo que possam ter feito, mas sim de algum suporte documental, de seja ele o que for que os seus clientes terão levado a cabo, num total desrespeito por valores essenciais à advocacia, como é o da confiança cliente-advogado ou do segredo profissional. Estarão assegurados nestes comportamentos as imunidades de que os advogados precisam para o serem cabalmente? Onde está, nessas atitudes processuais, o respeito pelo mandato forense que a Constituição manda ter? Isto para já não falar das vezes crescentemente vistas em que se constituem advogados arguidos, mais parecendo que se pretende retirar de cena um oponente capaz do que realizar justiça. Ou daquelas vezes em que nos apercebemos de escutas telefónicas de conversas entre arguidos e seus defensores serem escrutinadas como se isso fosse admissível, precisamente à luz do artigo 208 da Constituição. Em todas essas ocasiões, pergunto-me se o legislador e não menos o julgador terão efetivamente lido o artigo 208 da Constituição. Todos me dizem que sim, e que os direitos têm que ser graduados, como a própria Constituição manda. Mas a verdade é que muito vejo feito contra esse preceito, à luz de princípios que, a meu ver, não têm objetivamente a mesma dignidade. E de igual sorte, muito vejo por fazer para que o artigo 208 se concretize. Há verdadeiro reconhecimento da importância da advocacia quando não está assegurado em tantos locais o acesso dos advogados aos seus constituintes em condições que permitam respeito pelo constituinte, pelo advogado e pela profissão? Estará a regular-se o patrocínio forense como elemento essencial à administração da justiça quando o advogado teria de estar no dirimir de um processo se ele corresse no tribunal, mas não tem de estar se ele correr num qualquer meio alternativo de resolução dos litígios? Está a assegurar-se que os advogados são esse elemento essencial à administração da justiça quando vemos funcionários nos conservatórios do registro civil, nos julgados de paz, em centros privados de mediação de conflitos, a dizerem aos seus utilizadores que o advogado não faz ali falta ou que só complica, como ouvi há dias dizer num desses balcões? Creio que todos sabemos que muito há a fazer e que é inadiável que assumamos todos a reivindicação desse muito como encargo de todos nós. Minhas colegas e meus colegas, neste momento que é um momento de comemoração dos 40 anos da Constituição da República Portuguesa, não quero deixar de dizer que, como a democracia que a Constituição nos legou e ainda hoje protege, a própria Constituição tem de ser aprofundada sistematicamente. Tal como a liberdade que ela garante, também a Constituição tem de ser demonstrada como essencial a todos, importante como o ar que respiramos. É neste contexto que a enalteço. E é neste contexto que me atrevo a deixar um tema para reflexão de cada um de nós. Sabemos
principalmente nos últimos anos, que o Tribunal Constitucional tem sido o baluarte da defesa da Constituição da República. Sabemos também que assim tem sido muitas vezes por intervenção da Ordem dos Advogados, que apela junto de quem tem poder para o fazer, que faça algo para o respeito da nossa lei fundamental. Assim dando, aliás, cumprimento à sua obrigação enquanto associação pública de defender o Estado de Direito, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e colaborar na administração da Justiça. Aliás, só nessa intenção de proteção do Estado de Direito e da Constituição devem, a meu ver, ser analisados a luta contra a reforma do mapa judiciário, a luta contra um desastrado novo Estatuto de Ordens de Advogados, o combate a muitas reformas restritivas em matéria de direitos, liberdades e garantias, como foram as que envolveram o processo penal, o processo administrativo, as normas de regulação, entre outras. Não será, atrevo-me a perguntar, tempo de pensarmos em aprofundar a Constituição, juntando ao elenco dos que podem requerer a fiscalização abstrata da constitucionalidade também o bastonário da Ordem dos Advogados? Seria, quanto a mim, um primeiro passo a demonstrar na prática o apreço que a própria Constituição manda ter pelos advogados. Seria, essencialmente, uma maneira de defendermos a Constituição com as unhas e com os dentes que ela merece ser defendida. Porque, afinal, nestes tempos que são os do economês e não os dos direitos, liberdades e garantias, a Constituição da República Portuguesa, esta, com 40 anos e que aqui comemoramos, é talvez o instrumento que mais nos permite dizer, como dizia José Gomes Ferreira, que temos saudades do futuro. E é por isso que merece que a evoquemos e, sobretudo, que a protejamos. Disse.